A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Louvamos a Deus por esse reencontro nessa manhã de segunda-feira, hoje 28 de fevereiro, último dia do mês que está indo embora. Como os dias estão se passando veloz e rapidamente. Embora que o mês de fevereiro é um mês curto, mas já estamos terminando mais um mês do ano de 2022. Dentro de instantes estaremos ouvindo a conclusão de um estudo muitíssimo importante que nós estamos realizando em nosso tempo sobre o livro do profeta Malaquias. Lembrando que Malaquias é um dos profetas menores, o último do Velho Testamento. Então não perca dentro de instantes. Antes eu quero lembrar a todos que a 24ª edição do Encontro para a Consciência Cristã continua sendo realizado lá no Parque do Povo. Tivemos a abertura na quinta-feira, estivemos ali participando, nesse domingo também, e nessa segunda-feira continua. Amanhã, terça-feira, será a conclusão. Se você ainda não compareceu, participe e você realmente vai conferir o quanto este encontro é edificante para aqueles que têm desejo de aprender e estudar a palavra de Deus. Gostaríamos de fazer uma oração nesse instante, logo após você ficará com a conclusão desse estudo sobre o livro do profeta Malaquias. Pai, queremos te agradecer por esse reencontro, quando nós estamos recebendo a tua palavra em nosso coração, em nosso lar, que tu se digne de abençoar a todos quantos estão conosco, tanto através da TV Márcia, TV a cabo, Canal 20, como também através do YouTube, nos assistindo, nos acompanhando. Que tu se digne de abençoar a cada família, a cada coração. É o que eu te oro e te peço intercessoriamente, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a conclusão desse estudo sobre o livro do profeta Malaquias. Pois assim era a palavra, vocês têm conhecimento, está tudo aí no coração de vocês, só que vocês estão sendo rebeldes, vocês são desobedientes, insubordinados, vocês não estão levando a sério as coisas para as quais vocês foram chamados e designados para realizar. Portanto, meus irmãos, o Senhor estava chamando a atenção do que está escrito lá em Josué capítulo 23, versos 12 e 13. Neemias capítulo 13, versos 23 a 28, que fala e trata de casamento misto. Lá em Neemias, quando o povo voltou, não era apenas o povo que tinham se unido às mulheres estrangeiras. Eles já estavam errados só nisso aí, mas os próprios sacerdotes também haviam se unido a mulheres estrangeiras. Casamento misto. No verso 26, o Senhor diz assim, lá em Neemias 13, verso 26, não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Pois o povo havia casado com mulheres estrangeiras. No verso 27, estou citando lá Neemias. Pois nos dias de Neemias, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalá, o horonita, pelo que o afugentei de mim, dizendo, lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal levítica, Neemias 13, 28 e 29. Ou seja, a própria casta sacerdotal estava, meus irmãos, em desacordo com as recomendações que Deus havia feito desde o Antigo Testamento, que aquilo deveria ser observado, era como se fosse um código,
um manual, vocês não abram mão disso aqui, vocês observem isso aqui. A própria casta sacerdotal havia prevaricado contra os mandamentos do Senhor. Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. Então esse era um pecado que havia no meio do povo, inclusive os próprios sacerdotes estavam em falta. Sabia, irmãos, que isso é válido hoje para os nossos dias? Tanto quanto foi para aqueles dias no Antigo Testamento? Casamento misto, essa era a primeira falha, primeiro erro, primeiro pecado deles. Pastor, onde é que tem isso no Novo Testamento? Está válido para os nossos dias? Está sim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 16. Você pode conferir comigo? 2 Coríntios, e você vai ver que o Senhor advertiu ao povo de Israel. Lá no Velho Testamento era Israel, no Novo Testamento não. Não os ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Queria, meus irmãos, que nós pensássemos quantos servos de Deus hoje estão cometendo esse mesmo pecado. Lembrando que 2 Pedro capítulo 2, versos 5 a 9, nós hoje fomos constituídos sacerdotes e sacerdotisas. Lá no Antigo Testamento Deus proibia casamento misto com as mulheres e os homens estrangeiros, judeus com mulheres estrangeiras e mulheres judias com homens estrangeiros. Na igreja, hoje no Novo Testamento, é para nós isso aqui. Porque geralmente o ímpio, o descrente, o incrédulo vai exercer mais influência de que aquele servo ou a serva do Senhor se distancie do Senhor e se desvie e vá para o mundo. Eu tinha um professor que ele, falando sobre esse assunto, ele dava uma seguinte ilustração. Ele dizia o seguinte: eu estou aqui numa posição elevada do piso do templo. E ele dizia que quem está em cima, na parte superior, tem mais força para puxar quem está lá embaixo. Aliás, quem está embaixo, desculpem, eu estou trocando aqui. Quem está embaixo, alguém está no piso da nave do templo aqui, eu estou nessa parte superior. Então quem está embaixo tem muito mais apoio, tem muito mais força, tem muito mais vantagem de fazer com que quem está em cima desça. E era assim que ele dizia: o servo de Deus, ou a serva de Deus, que está numa posição de estar em comunhão com Deus, em santificação, em consagração, em intimidade com Deus, vai se relacionar com um ímpio ou uma ímpia. Aquele ímpio vai ter muito mais condições de tentar derrubá-lo, de levá-lo para baixo, do que quem está em cima puxá-lo para que ele suba. Ele fazia essa ilustração mostrando que o pecado tem muito mais força para persuadir aquele que está numa posição, se ele se relacionar com relação à vida do ímpio, relacionamento, casamento misto. Então,
esta responsabilidade quanto à santidade era um pré-requisito para se cultuar a Deus. Não só do povo, da parte do povo, mas também dos próprios sacerdotes. No verso 13, ele diz: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. O Senhor estava dizendo através de Malaquias: vocês choram, derramam lágrimas quando estão me prestando culto. Porém, essas lágrimas, esse choro, não é de arrependimento. Não é de arrependimento. Ou porque vocês sentiram que pecaram contra mim, mas porque eu não tenho mais vos abençoado por causa da vossa desobediência. É por isso que vocês estão chorando, é por isso que vocês estão derramando lágrimas. Porque, em outras palavras, Deus estava dizendo: eu tenho dado como que as costas diante de vocês terem me desprezado. Vocês não me honram em cumprirdes o que eu vos ordenei, para poder vocês serem abençoados. Lá no livro de Levítico, capítulo 21, versos 7 e 8. No Velho Testamento, o Senhor disse: não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Portanto, o consagrarás, porque oferece o pão ao teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, Senhor, que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana a seu pai, será queimada. Aí você diz assim: pastor, isso era muito rigoroso no Velho Testamento. Meus irmãos, era o zelo que Deus tinha para preservar o seu povo em comunhão com Ele. Então o sacerdote não podia, se chegasse a casar, ficar viúvo e casasse, não podia casar com uma prostituta ou uma mulher desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdócio é santo a seu Deus. E eles não estavam apenas fazendo isso, eles estavam inclusive casando-se com mulheres estrangeiras, prostituindo-se, em outras palavras, adulterando. Irmãos, preste atenção, é apenas uma comparação figurativa. Um filho rebelde, um filho desobediente, um filho insubordinado, é para receber elogios ou repreensão? Hein? Repreensão. Por quê? Porque aquele filho precisa de ser corrigido. Se não houver repreensão, o filho ou a filha, o menino ou a menina vai criar casca grossa, e daqui a pouco não lhe respeita mais, não lhe obedece, não lhe considera, não honra você mais. E isso era o que os sumos sacerdotes, os sacerdotes estavam fazendo com relação em desprezar a palavra de Deus. No verso 14, ele diz: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Vocês ainda perguntam: por que foi que o Senhor nos abandonou? Por que o Senhor tem nos desprezado? Antes, pelo contrário, foram vocês que me abandonaram primeiro. O Senhor mostrou que além dos casamentos mistos havia traição e infidelidade conjugal. Fostes desleais,
sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Muitos deles estavam vivendo uma vida promíscua. Não é diferente hoje. Vez por outra você vê pastores, líderes, homens de Deus. A gente quando menos espera, fulano está tendo um caso, fulano adulterou, fulano está em pecado. Não é novidade isso. Isso não é coisa de hoje. Já naqueles dias havia isso. E o Senhor estava combatendo esse pecado de adultério ou de infidelidade. É um dos pecados que Deus mais abomina. Lá no livro de Números, capítulo 5, versos 11 e 31, quando uma mulher traía o marido, ou o marido tomava conhecimento que a mulher havia traído, embora não houvesse testemunhas, embora não houvesse quem tivesse comprovação de que houve infidelidade, o marido trazia a esposa, o sacerdote chegava lá e dava um líquido amargo, e ela ingeria aquele líquido amargo. Está lá em Números capítulo 5, versículos 11 e 31. E ele fazia a seguinte pergunta: você foi infiel ao seu marido? E ela se dissesse: não, eu sou inocente. Então tome esse líquido. Ela tomava, e era amargo. Quando batia no estômago, se a mulher tivesse sido infiel ao marido, o seu estômago inchava, a sua barriga inchava e a coxa decaía, por ela haver cometido pecado. E estava negando. Porém, se ela era inocente e tomasse aquele líquido amargo, e não acontecesse da sua barriga inchar, e nem da sua coxa cair, ela era inocente. Esse foi um dos sinais que Deus deixou lá no livro de Números, capítulo 5, versos 11 a 31. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Alguns anos atrás eu fiz uma pesquisa. Eu comecei a fazer uma relação nominalmente de várias famílias, de vários casais que tinham se separado por infidelidade conjugal, tanto da parte do homem como da mulher. Isso faz décadas isso. Faz anos isso que eu estou dizendo a vocês. E quando eu fiz essa pesquisa, preste atenção, em cada 3 casais, 2 maridos eram infiéis à mulher. Isso foi, eu fiz uma pesquisa. Dado fatos que ocorreram, não foi de ouvir dizer. Hoje, sabe como é que está a coisa? Em cada 3 casais, 2 esposas são infiéis ao marido. Houve uma inversão. Adultério, meus irmãos, é um dos pecados que Deus mais abomina. E o divórcio não é a solução, é uma remediação. Lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versos 2 a 9. Eu estou contando isso aqui para vocês, para mostrar que não é coisa, isso não só aconteceu naqueles dias, não. Há séculos idos, não. Hoje isso é uma coisa tão atual quanto era naqueles dias. E principalmente, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês ainda mais, que eu já estava passando despercebido. Hoje em dia a coisa está tão sem controle, que às vezes o marido despreza a esposa para ter um relacionamento com outro homem. E às vezes a esposa despreza o marido para ter um outro relacionamento com outra mulher. Isso é pecado. Não tem outra palavra não, a palavra é essa mesmo, isso é pecado. Está na palavra de Deus. No verso 15, irmãos, isso aqui, os sacerdotes estavam praticando isso aqui. No verso 15, não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um?
Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Nesse verso 15, Malaquias faz uma alusão ao patriarca Abraão, que tomou Agar, serva de sua mulher Sara, para gerar filhos. E ele se esqueceu da promessa que Deus lhe havia feito, que era de Sara, que Deus haveria de dar a semente daquela nação a qual ele o havia escolhido para ser pai de uma numerosa nação. Se ele pudesse contar as estrelas dos céus, tal seria a sua posteridade. Se ele pudesse contar a areia que está na praia do mar, tal seria a sua posteridade. E ele não acreditou. Foi um momento de fraqueza de Abraão. Aqui, meus irmãos, nós vemos o princípio da bigamia, da poligamia. Está aqui. Não sejam desleais para com as vossas esposas. Moisés deu carta de divórcio, conforme vemos lá em Gênesis. Digo em Êxodo, porque o povo havia endurecido o coração. No verso 16, para concluir, ele diz: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Eu tenho chegado à conclusão, meus irmãos, que nós estamos vivendo numa época caracterizada pela infidelidade. Você não consegue confiar mais em ninguém. Parece que nós perdemos aquele espírito de verdade. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta desses erros, dessas coisas pecaminosas que vão de encontro à palavra de Deus. Então, meus irmãos, este era o resumo da situação espiritual, da situação moral, da falta de caráter que havia não apenas no coração do povo, mas dos próprios líderes, os próprios sacerdotes. Que não é diferente hoje em nossos dias. Concluindo, meus irmãos, ou fazendo as considerações finais, nós vamos deixar aqui 5 advertências. A primeira delas é que nós devemos ter consciência de não fazermos a obra do Senhor relaxadamente. Está escrito: não façais a obra do Senhor relaxadamente. Lembre-se que Jesus disse: o zelo da tua casa me consome. Cuidado, porque a gente comenta um texto como esse aqui, referindo-se aos sacerdotes, mas nós, como sacerdotes hoje no Novo Testamento, estamos vulneravelmente sujeitos a essas mesmas fraquezas, a essas mesmas práticas pecaminosas: adultério, infidelidade, divórcio. Segunda coisa, lembremos que a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado, que eu já falei. A quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Por exemplo, um médico, ele estudou tantos anos na faculdade, fez doutorado, fez residência, fez tudo. Então ele está ali no hospital, operando, fazendo consultas médicas e tudo, e qualquer erro médico, como muitas vezes acontece, é cobrado. Eu conheço muitas histórias de médicos que, por causa de erro médico, e você também conhece, você que está em casa sabe do que eu estou falando, erro médico, uma medicação errada, levou o paciente a ter uma morte prematura. Eu conheço muitas histórias. Conheço história de pessoas que estão em cima de uma cama, vivendo vegetativamente falando, por causa de um erro médico. A quem muito lhe é dado, muito será cobrado. Eu conheço uma dessas histórias que alguém da família disse: eu pensei muitas vezes, pastor, em ir lá tirar a vida daquele médico, porque ele destruiu a vida da minha esposa. O que eu estou dizendo isso aqui, eu ouvi com esses 2 ouvidos que Deus me deu. Um erro médico. A quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado.
Eu não estou aqui defendendo que alguém tire a vida de ninguém por motivos como esse que eu estou citando. Eu estou apenas citando uma ilustração. Não estou aqui defendendo que ninguém tire a vida de ninguém. Não me interpretem mal. Estou apenas mostrando, dando um exemplo do que eu ouvi. Que não está certo, está errado. Só Deus tem direito de tirar a vida de quem quer que seja que for. Terceira coisa, exerça uma atividade na obra do Senhor, por mais simples que seja, com responsabilidade, amor e santidade. Lembre-se do que você está fazendo, não é para um ídolo, não é para um Deus com D minúsculo, é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Que antes que nós falemos ou pronunciemos alguma palavra, Ele já sabe o que é que a gente ia dizer. Conhece todo o nosso coração, as entrelinhas dos nossos pensamentos. Ele faz separação entre juntas e medulas. E eu devo ter muito cuidado. Quarto, tudo o que você fizer, faça-o como para o Senhor e não para homens. Amém? E finalmente, não procure fazer as coisas para agradar, as coisas de Deus para agradar a homens. Não faça. Se você está fazendo alguma coisa para agradar a A ou B ou C ou D, para por aí. O que é que Pedro nos diz lá em Atos 4,19? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Às vezes a gente não é compreendido diante de certas decisões que a gente toma, mas Deus sabe o temor e o destemor que muitas vezes há no coração das pessoas, que não fazem uma leitura daquilo que deve ser tratado de forma com temor, com responsabilidade, sabendo que nós vamos responder diante de Deus pelo que fazemos, ou pelo que nós deixamos de fazer, ou por nossa negligência. Finalmente, meus irmãos, Malaquias foi um profeta menor, o último dos profetas do Antigo Testamento, mas que descreveu a situação do povo, a situação dos sacerdotes, tanto quanto ao caráter pecaminoso de desobediência, de se prostituírem com os ídolos, de desprezarem a Deus, de adulterarem, de praticarem infidelidade e, sobretudo, depois de tudo isso, se divorciarem não apenas das mulheres com as quais eles tinham casado, mas eles haviam se divorciado do próprio Deus. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para que nós não incorramos nos mesmos erros. Amém? Fiquemos em pé. Pai, nós queremos nesse momento nos colocarmos diante do Teu altar, para que o Senhor possa realmente mostrar a cada um de nós quantos pecados nós cometemos, quantas vezes entristecemos o Teu Espírito Santo, ofendemos a Tua santidade, desobedecemos a Tua palavra, desrespeitamos a Tua palavra que foi escrita para que nós pudéssemos nos reger por ela, para que a Tua palavra servisse de sinalização diante dos pecados que muitas vezes nós, ó Deus, por falta de temor, por desatenção à Tua palavra, nos expomos e muitas vezes, ó Deus, pagamos um preço caro por causa da nossa desobediência. Tem misericórdia de cada um de nós. Abençoe a cada um dos Teus filhos que aqui veio e aqui está. Pedimos-te por aqueles que não puderam comparecer, por se encontrarem enfermos, e tantos outros, ó Deus, por estarem trabalhando ou viajando. Guarda todos nesse momento. Abençoe a cada família. Dá-nos um resto de noite em paz e a continuidade de uma semana debaixo da Tua proteção, sob os Teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que você foi profundamente enriquecido. Não perca o próximo programa amanhã e não deixe de prestigiar e participar da 24ª edição do Encontro para a Consciência Cristã, realizado lá no Parque do Povo. Até amanhã.